Glória a Deus. Aleluia. Como eu falei pela manhã, irmãos, semana passada, quando eu fui convidado para receber aquela comenda que eu nunca pedi, irmãos. Alguém lá, o querido vereador Hamilton, que é um irmão em Cristo, ele achou que a minha vida e aquilo que eu represento merecia a comenda de cidadão, né, Rosana? Cidadão de Porto Alegre, que honra para mim. Cheguei aqui como menino, vindo de Santa Rosa, há 47 anos atrás, para estudar no Colégio Militar. E aqui nesta cidade, tudo aconteceu na minha vida. Eu entrei no Colégio Militar, com 13 anos saí, envolvido com droga, com rua, com tudo que era ruim. E ali quase minha vida foi ceifada, ali nos becos de droga da Avenida Azenha. Mas lá mesmo, Jesus foi me buscar. Lá de trás das malhadas, não das malhadas, mas das maconhas e das drogas, o Senhor Jesus foi me buscar. Quando eu tinha 16 anos, na Igreja Metodista Wesley, ali na Rua São Vicente, eu me converti, me tornei uma nova criatura, minha vida foi radicalmente mudada. Ali as coisas novas de Deus começaram a acontecer. Ali começou a comunidade de discípulos de Porto Alegre, junto com o pastor Erasmo Ungaretti, pastor Moisés Cavalheiro de Moraes, que foram meus pastores por toda a minha vida. E ali eu conheci a minha esposa Rosana, e por ali mesmo nós casamos. E nossos filhos nasceram, todos aqui em Porto Alegre. Então, eu mereço essa cidade, irmãos, mais do que ela me merece. E eu louvo ao Senhor por ter firmado minhas raízes aqui nos solos gaúchos. Aprendi a tomar chimarrão, aprendi a comer churrasco. Glória ao Senhor Jesus. E aqui eu estudei, aqui minha vida cresceu, me desenvolvi. E eu louvo ao Senhor pela cidade de Porto Alegre, pela igreja da cidade de Porto Alegre, que eu sou amigo, irmão, de todas as igrejas. Deus plantou minha vida e meu ministério dentro desta cidade, como uma pessoa que tem servido ao corpo de Cristo, amado o corpo de Cristo, cantado para o corpo de Cristo, louvado junto com a igreja. Eu me sinto muito feliz de estar no meio de vocês, dessa igreja que eu conheço desde lá do morro, lá em cima, na Monte Serra antiga, e agora já vai para um novo espaço, hein, irmãos? Vocês estão crescendo mesmo, glória a Deus. Diga um glória a Deus aí, aleluia. Amém. E a semana passada, o vereador Hamilton e os irmãos que estavam lá naquela comenda, pediram para eu falar alguma coisa, né, que tinha sido relevante na minha vida nesses 50 anos de ministério. E sempre que me perguntam isso, irmãos, eu lembro de 5 pactos, 5 alianças que Deus me ensinou a guardar, que eu aprendi ainda como menino ali, sendo discipulado pelo pastor Erasmo, na Igreja Metodista. Eu comecei a aprender a guardar alguns pactos, algumas alianças, que eu vim falando e ministrando sobre elas no decorrer da minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu organizei, foi em um congresso junto com o Diante do Trono, lá em Munique, na Alemanha, em que eu estava completando uns 30 anos de ministério, e pediram que eu falasse de alguma coisa relevante na minha vida e ministério para a nova geração. E me veio ao coração essas 5 alianças já há bastante tempo.
E eu vim ministrando essas 5 alianças por muito tempo, mas na pandemia, Deus disse, agora escreve sobre essas 5 alianças. E nasceu o livro Alianças. Quando a fé se torna compromissos de vida. E nós escrevemos, eu escrevi, Rosana corrigiu, e saiu esse livro muito abençoado, que já está na língua inglesa também. Já foi traduzido para o inglês, assim como outros livros nossos. Já temos mais 2 livros traduzidos para o inglês. E eu tenho a honra de estar lançando esse livro aqui nessa igreja hoje, de uma forma muito especial. O livro custa, na editora, R$50. Mas hoje eu estou fazendo uma super promoção para Monte Serra. 2 livros por R$50. Se você comprar um livro, vai ser R$50. Mas você tem direito a levar um outro livro, levar 2 livros por R$50, para abençoar a vida de uma outra pessoa com este ensino. Amém, irmãos? Amém. Vocês recebem? Amém. De manhã foi um boom, viu, irmãos? Acabaram com a caixinha lá embaixo. Na noite tem que ser a mesma coisa. Leve lá para abençoar a nossa vida, o nosso ministério e continuar esse trabalho indo pelo mundo afora. Daqui uns dias já vai estar em Londres, depois na Jordânia, depois na Nova Zelândia, depois na Austrália. Tudo na sequência deste ano que começa. Louvado seja Deus. Então precisamos de muito recurso para levar esse livro em inglês para frente. Glória a Deus. As alianças que Deus tem me dado, irmãos, não são as alianças tradicionais da Bíblia. São 5 pactos muito pessoais e particulares que Deus nos ensinou a guardar. Porque eu não guardo sozinho, nós guardamos juntos, como família, esses pactos, essas alianças. Porque elas são frutos da verdade daquilo que nós somos. Muito mais do que aquilo que nós fazemos. Essas alianças, elas estão imprimidas mais naquilo que é o nosso coração do que na obra que Deus tem nos dado para fazer. As alianças se tornam o conjunto das riquezas e dos valores que nós queremos deixar para as gerações que vêm atrás de nós. Esses princípios fazem parte do legado. Se o Asaf vai deixar um legado para a próxima geração, eu quero que a próxima geração aprenda a guardar esses pactos. Essas alianças, por certo, é aquilo pelo qual eu quero ser lembrado na minha vida. Não apenas pelos cânticos, Jesus em tua presença, alto preço, minha alma engrandece infinitamente mais, e mais uns 600, 700 cânticos que eu tenho aí composto, mas eu quero ser lembrado como alguém que guardou esses pactos diante de Deus e ensinou a igreja a guardar esses pactos. As alianças são o depósito contínuo que foi sendo construído na minha vida diariamente e foram me tornando um homem comprometido com Deus e com tudo aquilo que é de Deus. Amém, amados? Por isso eu quero liberar nessa noite aqui para vocês essa experiência. Não é uma receita de bolo que todo mundo guarda igual, mas foi a receita de Deus para a vida do Asaf, da Rosana e para a nossa casa, para a nossa família. E a primeira aliança, irmãos, tenha uma aliança de comunhão com Deus. Quantos concordam? Desenvolva a comunhão com Deus. Eu lembro quando eu era um menino recém-convertido, e o pastor Erasmo Ungaretti, ele chamava aquele grupo de jovens, todos recém-convertidos ali na renovação da igreja, e ele dizia, agora nós vamos falar com Deus. Para mim aquilo era uma utopia. Como que a gente fala com Deus? E ele ia conversando com Deus, ia nos ensinando. Ia dizendo, agora é a tua vez de conversar com Deus. E cada um de nós, todos jovens, muito jovens, com a vida toda complicada, vindo do mundo, nós íamos aprendendo a falar com Deus. Daí ele sentava com a gente e dizia, agora nós vamos abrir a palavra para Deus falar conosco. E a gente abria a palavra e ele ia nos ensinando, deixa Deus falar, o que Deus está te falando com esse texto? E abria um texto da palavra e a gente ia aprendendo uma dinâmica totalmente diferente de tudo que eu conhecia na minha vida, irmãos. Mas comecei a gerar no meu coração a importância
e entender o quão importante é para nós, através da nossa pequenina fé, começar a ter uma comunhão com o Senhor. Isso Deus quer de todos os crentes, irmãos. Isso não é uma coisa independente de uma pessoa, nem de um pastor. Não, Deus quer ter isso com todas as pessoas, com todos os discípulos. Aleluia. Jesus, ele diz: quando tu, porém, orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Jesus está dizendo: vocês têm que aprender a ter comunhão com Deus, a separar um tempo da sua vida, um tempo de qualidade, para ter comunhão com o Senhor, e manda cada um dos seus discípulos a ter um tempo especial com Deus. Isso eu fui aprendendo, meus amados, no decorrer da minha vida, a ter uma comunhão qualificada com Deus, um contato constante. Não é uma coisa que começa e termina em qualquer hora, é uma coisa que Deus quer, é uma constância de comunhão, que Deus fez o homem para ter uma comunhão ininterrupta com Ele. Por isso que o novo nascimento, irmãos, não é uma coisa só de um momento, é algo da vida. Comunhão com Deus é algo da vida, que Deus chama a todos nós a vivermos com intensidade, com constância. Glória ao Senhor Jesus. E nós temos 3 dádivas de Deus para esta comunhão. Primeiramente, a comunhão com Deus é só possível através de Jesus. Amém? Através de Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. É através de Cristo. Ninguém pode vir. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É só através de Jesus. Esta é a porta para a comunhão verdadeira com Deus. Ninguém pode chegar a Deus, mesmo que as religiões desse mundo tentem falar sobre outros caminhos, mas só tem um caminho para os cristãos, irmãos, para todos nós e para toda a humanidade. Essa é a base da nossa fé. Só se aproxima de Deus através de Cristo. Quantos concordam com isso? Só através de Jesus. Não adianta a gente querer encurtar este caminho. Qualquer pessoa desse mundo, por mais necessitada que seja, só se aproxima de Deus através de Cristo. Eu gosto daquele fato quando aqueles homens trouxeram um paralítico na presença de Jesus. Eles abriram o teto e desceram aquela maca, e Jesus olhou para aquele homem necessitado, paralítico há muitos anos, e em vez de dizer: eu vou curar, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. O grande objetivo de Deus com cada vida é aproximar a pessoa verdadeiramente de Deus, aproximar o espírito humano da presença de Deus através da obra redentora, do perdão regenerador de Cristo, aleluia, que pode nos achegar a Deus verdadeiramente. O segundo instrumento que Deus nos deixou, irmãos, é o Espírito Santo. Segunda pessoa, que nós temos a Cristo, e nós temos também ao Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um agente de Deus que nos aproxima constantemente de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nos primeiros dias da minha conversão, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tive uma experiência com Deus. Aquela renovação que começou em 1973 em Porto Alegre, ali na Igreja Metodista, e que deu origem à nossa comunidade de discípulos em Porto Alegre, tinha uma ênfase: as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Não tinha nada mais forte e contundente do que você ali sair da sua fé, e pela fé você receber a dádiva do Espírito, e ser cheio do Espírito Santo, e falar em outras línguas, e receber os dons do Espírito de uma forma maravilhosa. Quem participou daquilo sabe a intensidade, a grandiosidade que era a igreja vir toda de uma tradição religiosa e começar a receber algo totalmente novo. O Espírito Santo, irmãos, é
a grande novidade de Deus no decorrer dos séculos para a humanidade. A revelação de Cristo, ela vem acompanhada da revelação do Espírito Santo, que Jesus disse que sopraria sobre os seus discípulos e as pessoas receberiam o poder, o dom de Deus, o Consolador, a graça, aquele que ensinaria todas as coisas, aquele que daria poder, virtude e glória do Senhor sobre a vida da igreja. Esse mesmo Espírito Santo, ele está aqui hoje para encher as nossas vidas. Aleluia! E faz total diferença na vida da igreja, irmãos, quando a igreja se deixa encher pelo Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é algo racional, não é algo na mente, é algo no coração, é algo que você alarga o seu coração para entrar uma presença grandiosa de Deus e fazer de você uma outra pessoa totalmente diferente daquilo que você é. Sabe, irmãos, o meu batismo com o Espírito Santo foi algo absurdamente radical, porque naquela noite eu não só recebi os dons do Espírito, mas eu fiquei com uma fome de Deus no dia 13 de setembro de 1974, eu fiquei com tanta fome de Deus que eu pegava a minha Bíblia e mastigava a parte das folhas embaixo, eu comecei a mascar e comer a Bíblia como um todo de tanta fome, algo radical. Eu já nasci radical, irmão, já nasci sedento e faminto por Deus, e essa fome perdura até hoje. Glória ao Senhor Jesus. O que nós mais amamos é a presença do Senhor, e o Espírito Santo é esse agente de Deus sobre a sua vida. O terceiro agente de Deus, irmãos, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor é uma dádiva, um presente que Deus deixou para a humanidade para iluminar este mundo. É a luz de Deus nesse mundo. Eu fico imaginando o mundo sem a Bíblia, irmãos. Como querem extirpar a Bíblia. Muitos governos têm tirado a Bíblia da sociedade humana. Mas, irmãos, nós louvamos a Deus que na nossa terra ainda a palavra de Deus se torna lâmpada, se torna essencial, se torna um livro verdadeiro e sagrado. Glória ao Senhor Jesus, que é lido em toda a nossa terra e é o livro mais lido em todo o mundo. Não tem livro que é impresso mais do que a Bíblia. Ainda é o livro mais vendido na nossa terra, no Brasil e em muitas outras nações. Aleluia, eu mesmo já fui um contrabandista de Deus junto com a missão Portas Abertas, levando a palavra de Deus pelos lugares mais fechados desse mundo. Glória ao Senhor Jesus, levando a palavra de Deus para quem tem fome e sede da justiça de Deus, que está revelada na sua palavra. E a palavra, irmãos, é um agente que nos aproxima de Deus. Comunhão com Deus sem Bíblia, como eu aprendi lá na minha infância ministerial, sempre ouvir a voz de Deus através da palavra, e a gente continua ouvindo, né, Rosana? Lendo a palavra de Deus. Essa semana estávamos lendo juntos Abacuque, lendo a palavra do Senhor, recebendo a palavra do Senhor, e a palavra vai entrando no nosso coração. Não importa qual trecho da palavra que você lê, mas você lê e Deus vai falar com você, e vai falar uma coisa diferente com você do que fala comigo. Eu e a minha esposa lendo a palavra juntos, Deus falava uma coisa comigo e outra para ela, e Deus vai se revelando através da palavra, irmãos. Por isso, aprenda a ler a Bíblia. Você quer ter uma comunhão com Deus verdadeira? Você tem a presença de Cristo, você tem a presença do Espírito Santo, mas você tem também a presença da palavra de Deus. Aleluia! Eu tenho as experiências mais lindas da palavra de Deus por esse mundo afora. A maneira que Deus usa a sua palavra para salvar pessoas da maneira mais incrível desse mundo. Eu ouvi um testemunho numa reunião dos Gideões Internacionais, lá em São Paulo, de um moço que se tornou pastor, mas ele era um presidiário numa prisão de segurança máxima, no interior de São Paulo. E os Gideões Internacionais chegaram lá e distribuíram para todos os presos, como eles fazem, um Novo Testamento. E aquele rapaz irreverente recebeu o Novo Testamento, viu aquelas folhinhas fininhas, e ele disse: isso aqui é bom para minha maconha de cada dia. Eu vou fumar minha maconha nessas folhinhas. E começou a arrancar folhinha todo dia e fumava um baseado de maconha. Lá dentro da cadeia tem maconha.
E um dia ele foi com a folhinha para pegar a maconha e o cara da maconha não veio. E ele ficou com a folhinha na mão ali tomando sol, não podia voltar porque tem um tempo determinado. E ele resolveu ler a folhinha. E era um pedaço do evangelho, não sei de que evangelho, ele disse. Eu comecei a ler aquela história de Jesus que eu nunca tinha lido. E quando terminou a folhinha, eu disse, eu gostaria de ler mais. E cheguei de volta na minha cela e peguei o livrinho. E comecei a ler o resto da historinha. E fui lendo um evangelho atrás do outro. E no fim dos evangelhos, eu já era convertido. A palavra já tinha entrado no meu coração. É assim que Deus faz com a palavra de Deus. Não interessa se você fuma, se você queima. Deus vai usar até a fumaça da Bíblia dentro do seu coração. E aquele cara que fumava a Bíblia, agora é um pregador do evangelho, é um pastor, meu irmão. Sabe o que é isso? O poder da palavra. Aleluia, glória a Deus. É o poder da Bíblia na vida das pessoas. Não importa. A Bíblia vai ser lâmpada, sempre. Ela não vai perder o seu brilho. Vai ser lâmpada para os nossos pés, para a nossa família. Uma família criada à luz da palavra de Deus nunca se perde. Um casamento à luz da palavra de Deus nunca se separa. Uma igreja firmada na palavra de Deus, ela é de fé em fé e de glória em glória. Se essa igreja prospera, é um sinal que ela é firmada na palavra de Deus. Se a nossa comunidade prospera, é porque nossa comunidade foi firmada na palavra de Deus. Se o meu ministério prosperou, irmãos, é porque foi um ministério totalmente firmado na palavra, que canta a palavra, que vive a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus. Aleluia. A segunda aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com a igreja, com o corpo de Cristo. E essa aliança, primeiramente, ela tem uma conotação local, de nós amarmos a igreja ali aonde Deus nos colocou, de você amar a sua igreja, o lugar aonde Deus plantou você. Isso Deus deu para a minha vida. Eu amo a nossa comunidade de discípulos desde a sua formação na década de 70. Eu estou ali como um dos líderes, como um discípulo de Jesus naquele lugar, construindo, edificando, abençoando. Glória, todos esses anos, amados, Deus me levou pelo mundo afora, mas eu nunca me ausentei da nossa comunidade, dali, daquele lugar, daquela vida que Deus nos deu para viver como comunidade, como igreja. E assim é cada igreja local, irmãos. As igrejas não precisam estar tudo no mesmo lugar. Deus pode fazer grupos diferentes, numa mesma cidade, numa mesma localidade, e nós vivermos em comunhão e em unidade. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, a palavra diz, Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Sabe como começa a igreja, irmãos? 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus. Marido e mulher, marido, esposa e uma criança, alguém que está junto ali, nós reunidos como igreja, como família. A importância de ser igreja, de nós estarmos inseridos no corpo de Cristo, não sermos pessoas soltas por esse mundo, crentes soltos por esse mundo sem igreja, é uma anomalia. Deus fez a igreja para ser igreja, para ter comunhão, para ter gente perto. Deus nos fez, irmãos, para vivermos a bênção da comunhão. Primeiro aspecto da igreja é comunhão, 2 ou 3 reunidos em comunhão, em nome do Senhor Jesus. Vivendo, querendo viver esta vida, esta aliança. Que coisa linda, irmãos. Não tem lugar melhor para que nós criarmos nossos filhos do que na vida da igreja. Não tem lugar melhor para nós estarmos como casal do que junto com a igreja. Não tem lugar melhor para nós vivermos e edificarmos nossa vida, a não ser junto com irmãos, junto com família. Eu lembro por muitos anos, 24 anos, nós tivemos célula na nossa casa. E que coisa linda foi ter a igreja na nossa casa. Depois, por causa do ministério extralocal, nós abrimos mão desta bênção. Mas como nós fomos abençoados com a igreja dentro da nossa casa. Quanta coisa aconteceu, quanta gente foi salva, quanta gente foi edificada. Que coisa linda, a vida da igreja, irmãos.
Aleluia! Nós precisamos honrar a vida da igreja, porque Jesus honra. Jesus disse, nesse mesmo texto de Mateus 18, 19, se 2 dentre vós sobre a terra. Primeira bênção, irmãos, de nós vivermos igreja, concordância. A bênção da concordância. É você ter mais gente para concordar, ter mais gente que ora para orar, ter mais gente que chega perto de você, que ombreia a sua vida para orar, para buscar ao Senhor. Eu lembro quando a nossa filha especial nasceu e a gente recebeu aquele presente de Deus de ter um filho especial em casa, nossa Aurorinha que está aqui com a gente. Mas a importância da igreja, irmãos, para nos ajudar em oração, para nos ajudar em consolo, para nos ajudar a desenvolver a nossa Aurora, a bênção, irmãos, nós vamos falar depois da família, glória ao Senhor, de estarmos juntos, inseridos em um corpo, em uma família, irmãos, com a igreja. Rosana e eu falávamos hoje, com a igreja é mais fácil. Casamento em crise com a igreja é mais fácil. Com os problemas da vida, até os problemas financeiros, irmãos, quando nós temos igreja ao nosso derredor, como é mais fácil, quando nós somos igreja, para ajudarmos uns aos outros, para estendermos as mãos, como a gente estendeu quando teve a enchente o ano passado, irmãos, como foi importante a igreja estar junta para abençoar milhares de pessoas, milhares de residências, centenas. Nossa comunidade de discípulos abençoou centenas de casas e de pessoas. Nosso próprio ministério, o Ministério Life, pôde ser um instrumento de bênção para centenas de pessoas, para mais de 25 igrejas. Nós estendemos as mãos, nós compramos equipamento, nós ajudamos a reconstruir. Sabe por quê? Somos igreja. A aliança com a igreja é esta aliança de comunhão, de amor e comunhão. Colossenses 3,14 diz, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. E 1 Pedro 1,22, Pedro acrescenta, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O amor é qualificado, irmãos. O amor da igreja não pode ser um amor de tapinha nas costas. É ardente. É quando a gente quer participar da vida uns dos outros verdadeiramente, é com interesse. Amor ardente é um amor com interesse. Quando nós nos interessamos uns pelos outros, com o que está acontecendo, como vai a pessoa, quando nós lembramos das pessoas ao nosso derredor, nós não podemos, irmãos, viver uma vida superficial. O amor da igreja, ele tem que ser profundo, ele tem que ter isto aqui, ardente, arder no nosso coração, pelos nossos irmãos, um amor que busca, um amor que protege, um amor que honra, um amor que dá espaço, um amor que acrescenta, que quer ver crescer. Assim tem que ser a igreja. Glória a Deus. Romanos 12:10 diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferir em honra é você dizer, eu quero servir os meus irmãos. Primeiro, a igreja é um lugar de comunhão. Segundo, a igreja é um lugar de serviço. A aliança com a igreja, irmãos, é você estar disposto a servir a igreja, a servir a sua igreja e a servir a igreja como um todo, a servir os irmãos, a servir, eu quero servir, eu tenho aberto minha vida, nós abrirmos nosso ministério, irmãos, para servir as igrejas. Começamos servindo as igrejas da cidade, depois do estado, depois Deus foi nos levando pelo Brasil afora, depois as nações começaram a chamar e continuam nos chamando. Recebi um telefonema há poucos dias atrás, lá da Jordânia, a igreja nos chamando, vem para cá, nós queremos você aqui de volta, porque por 25 anos eu ministrei lá na Jordânia e agora eles disseram, já é hora de voltar, vem aqui nos abençoar, vem aqui nos servir. Glória ao Senhor Jesus. Assim como Nova Zelândia, Austrália, Deus está abrindo as portas nesses próximos meses. Glória ao Senhor Jesus. Por isso, porque o nosso coração é de serviço. Eu não vou para esses lugares, irmãos, para buscar grandes cachês,
para buscar recursos, para vender livro. Eu vou para servir. Eu vim aqui nessa igreja para servir vocês com a palavra, com o dom, com o talento. E esse é o meu coração sempre de serviço. Eu ensino os discípulos a servirem, viver para servir a Deus. Aleluia! E não tem coisa melhor do que servir a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nos grandes eventos que a gente faz por esse mundo afora, muitas vezes em parques, em parque de exposição, ali a gente proclama a palavra, mas na igreja a gente constrói, a gente edifica. É uma construção sólida na vida dos irmãos. O que nós estamos deixando aqui vai ser uma construção sólida. O que está escrito nos livros é para solidificar a sua vida, construir esses valores, esses princípios na sua vida e ainda abençoando a vida de uma outra pessoa, porque você vai levar um para você e um para abençoar alguém, como foi no turno da manhã. Glória ao Senhor Jesus. Então, seja uma bênção para servir. Deus não nos chama para assistentes, nem tampouco para ser simpatizantes da igreja, mas servos com disposição para serem parceiros de Cristo na grande edificação da igreja, porque Jesus disse: estou edificando a minha igreja. E Deus te convida, vem construir comigo, vem construir comigo. Por isso nós somos colaboradores com o Espírito Santo. Cada família, irmãos, você não forma uma família. Eu estou vendo um jovem casal que a gente estava no casamento do Abner e da Ana, para ser feliz, irmãos. Sabe para que Deus faz famílias? Para que tenha vida, e vida em abundância, e ali cresça o reino de Deus na vida dos filhos, como o Rafael, que tem 4 filhos, né, Rafael? Está aqui, você e a sua esposa, 4 crianças, edificando o reino de Deus, 4 discípulos de Jesus. São netos do pai Abraão, bisnetos já do pai Abraão, né, Abraão? Glória ao Senhor Jesus. Que coisa linda é nós vermos as famílias vivendo para o propósito de Deus. Sirva ao Senhor dentro da tua casa com a palavra de Deus, com o propósito de Deus. Sirva ao Senhor na sua comunidade, compartilhando, discipulando outra pessoa, repartindo o amor e a graça de Deus com outras pessoas. Glória ao Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra Dora, que está aqui. Minha sogra tem quase 85 anos, mas ela ainda discipula um grupo de pessoas na casa dela, toda semana edifica, constrói, está ali repartindo a palavra de Deus, ela e o meu sogro ali com aquela casa aberta para edificar vidas, irmãos. Podia já se aposentar, minha sogra, não, mas você está lá edificando pessoas. Sabe por quê? Porque nunca é tarde para servir, irmãos, para repartir a graça e o amor de Deus. Louvado seja Deus, aleluia, glória ao Senhor. A aliança com a igreja é uma aliança de amor, de comunhão, é uma aliança de serviço, mas é também uma aliança que envolve sacrifício. Paulo diz que ele se regozija nos seus próprios sofrimentos, porque ele faz isso a favor do seu corpo. Colossenses 1:24, ele faz isso na sua própria carne, a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo se sacrificou a sua vida inteira, ele não mediu esforço para construir a igreja. Ele é um exemplo, irmãos. Ele termina a sua vida e diz: já estou me apresentando como incenso, como libação diante do Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Estava lá aquele homem já velho, como ele mesmo escreve, Paulo o velho, se entregando inteiramente a Deus como sacrifício diante do Senhor. Eu quero ser assim, irmãos. Eu entreguei minha vida desde a adolescência ao ministério, porque eu comecei a ministrar com 16 anos, com seriedade diante de Deus, junto com os meus pastores. Entregamos nossa juventude ao Senhor. Depois, recém-casados, nosso casamento foi entregue a Deus. Depois vieram os filhos, nossos filhos são entregues a Deus. E tudo o que Deus me confiou, meu sogro, minha sogra, meus pais, meus irmãos. Hoje meu sobrinho aqui tocando comigo, mas minha irmã Carmélia canta comigo desde jovenzinha. Meu irmão Abner ainda trabalha comigo. Nossos sobrinhos todos são servos do Senhor, porque nós nos entregamos ao Senhor
pela nossa casa, pela nossa família, para levantar uma família que serve ao Senhor, que se entrega inteiramente ao Senhor. Irmãos, nunca medi esforços para servir a Deus. A obra de Deus, para mim, ela não tem distância. Eu não sou muito fã dos voos longos. Agora para a Nova Zelândia vão ser 16 horas de voo, assim como foi para o Nepal, quando nós fomos, muitas horas. Eu não gosto muito do ambiente de 16 horas no mesmo lugar, num voo sentadinho, mas irmãos, eu me sacrifico porque eu sei, porque eu vou trabalhar para o meu Deus, eu vou entregar mais um pouquinho de mim, um pedacinho de mim para aqueles irmãos distantes, que fazem o maior esforço para nos levarem a esses lugares distantes, para estar com os meus amigos, meus irmãos de aliança na Jordânia. Não tem preço. Obra de Deus, aliança com a igreja não tem preço. Não tem preço, irmãos. Glória a Deus, eu vi o esforço da igreja em levantar essas ofertas para ter um lugar, para começar a construir um lugar maior, mais amplo para edificar, para que a igreja em Porto Alegre tenha outro ambiente, tenha mais um espaço. Isso, irmãos, é sacrifício para muitas pessoas, né? Doar aquilo que tem, aquilo que de melhor, seus recursos. Tem gente que doa até imóveis, doa um carro, são sacrifícios, irmãos, mas é para Deus. Deus, tudo isso, irmãos, pessoa que faz isso, ela vai ser recompensada. Você não dá para ser recompensado, mas Deus é um Deus de toda graça, que vê tudo o que nós fazemos, e a medida de Deus na nossa vida, ela é recalcada, transbordante, sacudida, aleluia, ela vai transbordando, né, Rosana? Tudo que a gente já deu para Deus e continua dando, mas as porções de Deus são sacudidas, são abundantes, aleluia. Os milhares de livros, de CDs que nós distribuímos gratuitamente por esse mundo afora, glória ao Senhor Jesus. Um dia chegou um irmão e disse assim: Asaf, eu sei que você dá muitos discos lá no Oriente Médio, Deus me mandou fazer 10.000 discos para você e 10.000 DVDs, e nós recebemos de um irmão só 10.000 CDs e 10.000 DVDs, que a gente continuou dando e repartindo. Gente que se sacrifica para Deus, irmãos, que não mede esforço para abençoar. Sabe o que é a igreja, irmãos? É um lugar onde eu posso ser uma bênção, a toda hora, a todo momento. A aliança com a igreja é muito mais do que receber alguma coisa de Deus. É um lugar que melhor é dar do que receber, aleluia. A terceira aliança, irmãos, que eu quero pontuar com os meus irmãos aqui nessa noite, que Deus me ensinou a guardar, é a aliança com a família. É a aliança que Deus tem com a família. Deus fez a família, irmãos, um lugar muito especial, que o diabo faz de tudo para destruir. Mas a família é o lugar legítimo, sabe do quê? Da vida. Sabe por que tem essa multidão de gente aqui? Porque todos nós recebemos vida de uma família, de um pai e de uma mãe. O diabo quer esterilidade, Deus quer vida, e vida em abundância, viu, Rafael? Deus quer vida em abundância dentro das nossas casas, das nossas famílias. Deus quer vida, Deus quer encher você de vida, Deus quer encher a sua casa de vida. Deus não é um Deus de esterilidade, Deus quer curar toda esterilidade no meio do seu povo, da igreja, e quer encher nossas famílias de vida, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Família é esse lugar de vida em abundância, é o lugar legítimo da vida. Quando Jesus falou: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe um homem. E interessante que o termo uma só carne se repete 2 vezes. E aqui Jesus não está enfatizando o sexo, irmãos. Jesus está enfatizando a vida.
Porque é só homem e mulher sendo uma só carne que nasce a vida. A importância que a palavra dá para a vida que existe na família, que existe quando um homem e uma mulher se casam diante do Senhor, ou qualquer pessoa nesse mundo que se casa, é algo que Deus instituiu. Ah, mas casou no mundo. Não, mas o casamento continua sendo algo divino. Mesmo que a pessoa não reconhece, ali vai nascer vida, como nasce aos milhões todos os anos por este mundo afora, nos lares crentes e nos lares que não são crentes, porque Deus é o Deus de toda a vida. Porque só entre um homem e uma mulher são dois seres perfeitos biologicamente, que vivem para a glória de Deus, e assim se tornam uma família. Deus ama a família. Você vê todo o esforço de Deus no Antigo Testamento em fazer com que a sua graça fosse de geração em geração. Tudo que Deus reparte nesse mundo é de geração em geração. A gente vai vendo no decorrer da palavra o esforço de Deus em fazer com que cada geração o conheça e que a verdade não morra e que vá de geração em geração. Sabe como que isso acontece? De casa em casa, de família em família, como essa igreja tem um esforço de cada lar, de cada casa, ser uma extensão e formar a grande geografia de Deus nesse mundo, que enche esse mundo da sua presença através de cada família. E você é esse agente de Deus para que a tua casa tenha vida. Mas não é só vida física e biológica que Deus quer trazer para a família. Deus também quer nos dar vida espiritual. Família é um lugar de transmissão e transferência de bênção. Essa é a sua filha? Vocês transferem bênção sobre ela. Cada um dos nossos filhos recebe bênção. Nós temos uma filha especial, mas ela recebe na nossa casa bênção. Recebe na casa dos seus avós bênção. É uma menina abençoada, é uma menina especial abençoada. Sabe por quê? Ela recebeu bênção. Nós vivimos outras crianças especiais nessa igreja, elas vão recebendo bênção. Tinha um pai com duas crianças hoje de manhã, pulando com as suas crianças diante do Senhor. Uma era especial, eu vi depois, mas ali estava recebendo e usufruindo da bênção que vai recebendo. Irmãos, nossa casa é um lugar que Deus vai transmitindo bênção. Por isso Salmo 128 diz: bem-aventurado, abençoado é o homem e a mulher, porque a bênção não é só para o homem, é para a mulher também, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha como começa a bênção. Um homem e uma mulher temente a Deus, que vão temendo a Deus e andando nos caminhos do Senhor. Irmãos, olha aqui que coisa linda. Deus não quer que a gente só tenha um temor. Temor quer dizer acreditar, temor quer dizer você reconhecer, temor quer dizer você honrar a Deus, mas Deus não quer só esse reconhecimento. Deus quer que a gente aprenda a andar no caminho do Senhor. Porque o que vem depois depende das duas coisas na vida de um discípulo de Jesus: temer ao Senhor e andar no seu caminho. Daí começa o repartir da bênção de Deus. Do trabalho das tuas mãos comerá. A família, a casa de um crente é um lugar da provisão direta de Deus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, sobre você e sobre a sua casa, a provisão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Não vai faltar o pão, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Não precisa se preocupar, Deus está cuidando de você, do trabalho das tuas mãos. Você não recebe do seu emprego, você recebe de Deus a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu vivo do altar, irmãos. Desde 86, quando eu saí da RBS TV, eu já estava no ministério, mas fazia tendas lá na TV Gaúcha, como supervisor de operações. E Deus me levou a abrir mão daquele emprego para viver só do ministério. Irmãos, nunca faltou nada. E eu não cobro cachê.
Eu não tenho um preço no meu ministério. A única coisa que eu vendo são meus livros para sustentar esse próprio trabalho, para abençoar outras nações, para poder traduzir os livros, para poder levar para outros lugares, como o meu primeiro livro é traduzido em árabe, irmãos. Eu tenho o livro impresso no Oriente Médio, na língua árabe, é traduzido para o espanhol, para o inglês, no português. Então, que bênção ter um livro em 4 línguas, atingindo uma grande parte das nações. Abrir a Amazon nos Estados Unidos e ter lá o livro do Asaf Borba, traduzido em inglês, para todo mundo anglo, tanto em PDF quanto no livro físico. Isso é bênção. Isso Deus nos dá para administrar. Mas o meu ministério mesmo, para pregar nas igrejas, para ir de lugar em lugar, eu não cobro nada, irmãos. Os irmãos me abençoam com oferta, quando assim o podem, porque eu vou indo, sabe, só para servir. Deus levantou a nossa casa para servir, para abençoar, e ali tem provisão de Deus. Irmãos, Deus já mandou bênção para a nossa casa, dos lugares mais impossíveis e incertos, que eu jamais imaginei que Deus ia mandar. Um dia eu recebi um telefonema: eu sou o produtor do padre Marcelo Rossi, o padre gravou uma música sua, aquela música Jesus, o padre Marcelo gravou em CD e DVD, e a vendagem foi muito boa, e a gravadora quer pagar para o senhor os direitos autorais. Daí eu disse: olha, eu não costumo cobrar direito autoral de ninguém, eu não vou cobrar do padre também. Não ia cobrar coisa nenhuma, eu dei autorização para gravar. Eles disseram: não, mas a gravadora separou os seus direitos, nós só queremos a sua conta bancária. Eu disse: então pode depositar, pode mandar brasa, já que é assim, já que eu não estou cobrando. E veio, irmãos, a bolada para a nossa casa, para a nossa família, para a prosperidade do nosso ministério. Veio de Deus, eu não cobrei nada, eu não interferi em nada nesse processo, como em muitos outros processos da minha vida. Do trabalho da tua mão comerás. Amém? Essa palavra de bênção para você, para a sua casa, para a provisão da sua casa, para o sustento da sua casa. Palavra do Senhor, família é um lugar de bênção diante do Senhor. E ali continua, irmãos: feliz serás. A família é um lugar sagrado de felicidade, irmãos. Deus não fez nenhuma família. Eu já fui em muito casamento da minha vida, porque um tempo atrás, lá bem no início, antes de casar, eu era fotógrafo de casamento. Que ganhava o nosso dinheirinho, né, Rosana, para construir o nosso primeiro ninho. Eu era fotógrafo de casamento. Nunca vi nenhum casamento começar pensando em ser infeliz. Eu acho que ninguém aqui viu. Todos os casamentos nasceram para serem felizes. É ou não é? É ou não é, irmãos? O seu casamento começou para ser feliz. O meu também, glória a Deus. Irmãos, mas a felicidade quem traz é Deus. Tudo nesse mundo, você vê os homens mais milionários, as pessoas mais ricas do mundo, de repente divorcia da mulher da sua mocidade, foi 30 anos casado com a mulher, de repente tem que dar uma grande, paga em bilhões a mulher que vai embora, vai com uma bolada. Mas a vida, o casamento, a amizade, o companheirismo, tudo que construíram é separado, é dividido. Sabe o que é isso, irmãos? É o que o mundo tem transformado a família, uma coisa descartável. Mas aqui nesse altar, irmãos, eu quero proclamar que a família não é descartável. Deus fez cada família para ser um lugar de perfeita, plena, total felicidade. Feliz serás. E aqui fala a felicidade de uma casa, teus filhos ao redor da tua mesa. Essa é uma das coisas mais lindas da casa.
Uma das coisas que eu mais sinto falta do meu filho que casou é tê-lo ao redor da nossa mesa na hora de comer e ele contar suas coisas, e ele falar das coisas. Agora está ele lá com a sua esposinha, sua vida, e dando continuidade aos seus sonhos, seus projetos. É o normal, né, Sami? Meu tecladista que acabou de sofrer, de ganhar esta oportunidade, viu, Ana? Que saudade dos filhos que se vão, mas que coisa linda é ter os filhos ao redor da mesa. Aproveite de ter os seus filhos ao redor da mesa e de vez em quando chamar o seu filho, a sua nora, vem para ao redor da nossa mesa. O pai vai fazer um bifinho com cebola e alho para vocês. Glória ao Senhor Jesus. Que coisa linda a família ser feliz, irmãos. Coisa linda. Mas não só feliz, irmãos, a palavra diz que a nossa casa é um lugar de prosperidade. Salmo 128 conclui: e tudo te irá bem. Receba essa palavra. Tudo vai bem na tua casa, tudo vai bem na tua vida, tudo vai bem. Deus não quer as coisas erradas na nossa casa. Deus quer que a nossa casa seja um lugar de bênção, um lugar que vai bem, um lugar que é limpo. Ontem a gente foi fazer a faxina lá na casa da praia para levar o nosso sogro, a nossa sogra, a nossa família. Agora no verão, que coisa linda, a casa cheirosa e tudo bem, tudo sendo arrumada. O banheiro que estava estragado foi arrumado e assim por diante. A gente vai, irmãos, fazendo da nossa casa sempre um lugar feliz e que vai bem. É assim que Deus quer a família, não só nas coisas físicas, mas que vai bem aqui por dentro, vai bem no relacionamento, uma vida de felicidade, está tudo bem entre nós. Família é um lugar sempre de restauração. Sabe como a família vai bem, irmãos? Quando a gente aprende a se perdoar constantemente. A família não vai bem porque você injeta dinheiro. A família vai bem porque dia após dia a gente vai se perdoando, vai se aceitando, vai se moldando, vai trazendo a bênção do Senhor, vai enchendo a vida com a palavra de Deus, e a gente vai aprendendo com a palavra de Deus os padrões de Deus para a nossa casa. É assim que a família vai bem. A gente vai educando os filhos no caminho do Senhor, nos princípios e nos valores de Deus. Assim a família vai bem, vai ser feliz e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. E você vai descobrindo isso, vivendo com Deus e trazendo Deus para dentro da sua casa, dentro da sua família. Irmãos, não deixe este ano passar sem estar tudo bem na sua família. A família nasce, irmãos, a palavra nos ensina a honrar pai e mãe. Não é só o casamento que tem que ser honrado, o casamento é para dupla honra. Mas Deus coloca lá nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai. Como é importante, irmãos, a gente aprender a honrar o pai. Muitas vezes um pai ausente, um pai que foi embora, um pai que deixou lacunas, que teve falhas. Mas, irmãos, a bênção não está apenas você perdoar um pai que foi assim ou assado, mas aprender a honrar. A bênção está na honra. Um valor de Deus no relacionamento humano é quando você sai do respeito para a honra. Honra é algo mais que Deus quer que a gente tenha no casamento. Honra, aprendermos a honrar nossos filhos e filhos aprenderem a honrar os pais. Hoje de manhã eu estava com a minha mãe aqui. Como foi importante na minha vida, depois de quase 4 anos de drogas, irmãos, voltar e aprender a honrar de novo meus pais que eu desonrei meu pai, abandonei a escola militar, que ele fez o maior esforço para que eu entrasse no colégio militar de Porto Alegre, e eu desonrei, joguei tudo para fora, irmãos, para ser maconheiro e cabeludo, andar na rua, e tudo aquilo foi desonra. Mas eu restaurei, irmãos. Uma das primeiras coisas que Deus me fez fazer depois de convertido: vai e restaura com a tua casa, restaura com os teus irmãos, restaura com a tua família. E isso começou a trazer salvação para dentro da minha casa.
a restituição da honra. Isso é algo que Deus quer restaurar em cada família. Irmãos, já passei do meu tempo. A quarta aliança é a aliança com o meu chamado, com o chamado que Deus me deu. E Deus me ensinou algumas coisas sobre o meu chamado. E o chamado não é só para ser ministro de louvor, nem pastor itinerante pelo mundo afora. Chamado é o que Deus dá para todas as pessoas. Todos vocês aqui são chamados para a obra de Deus. Por isso, eu aprendi a santificar o meu chamado diante de Deus. Ter um chamado santificado, irmãos. Deixar rastros de santidade pela minha vida. Rastros que outras pessoas pudessem seguir com facilidade. Nunca deixar nenhuma mancha, nada manchar. Por isso Deus me ensinou a santificar, me ensinou a proteger o chamado. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe por quê? Porque ele protegia o seu chamado. Ele guardava aquele chamado imaculado diante de Deus. Não deixava que nada tocasse no seu chamado. Ele dizia, eu quero ser um homem santo diante de Deus. E foi protegendo no decorrer da sua vida. Ele disse, não me deixe escravizar por coisa nenhuma. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me edificam. Ele não deixava nada encostar no seu chamado. Não deixe nada encostar no seu testemunho. Você homem crente, você mulher crente, você comerciante crente, não deixe nada encostar no seu testemunho. Deixe o seu testemunho imaculado diante de Deus. Aleluia. E Jó nos ajuda quando ele fala sobre proteger aquilo que Deus coloca no nosso coração. Jó 31, 1 e 2 diz, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Que porção, pois, eu teria do meu Deus lá em cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó tinha consciência de que pelos seus olhos muita coisa ruim entrava. Ele olhava, talvez, já tinha a tendência naquela época de olhar para as meninas que passavam ao redor da sua tenda, há 6.000 anos atrás. Ainda não tinha internet, não tinha pornografia, não tinha Netflix, não tinha nada disso, mas já tinha tentação. E Jó diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Isso Deus quer que a gente faça nessa noite aqui. Faça uma aliança com os seus olhos, para ter olhos santos e puros diante de Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu fiz uma aliança com os meus olhos, com respeito à pornografia, não olhar mais nada que pudesse comprometer os meus olhos diante de Deus, pudesse comprometer a pureza de Cristo dentro do meu coração. Isso foi de grande bênção, de grande construção. Muita coisa mudou no meu espírito, quando eu fiz essa aliança de Jó com os meus olhos, para cuidar muito bem o que eu vejo. Amém, igreja? Faça essa aliança. E por último, irmão, busque unção para o seu chamado. 1 João 2,20 diz, vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. A unção do Novo Testamento não é como no Antigo Testamento, que o óleo era jorrado pela cabeça e ali vinha a unção. A unção do Novo Testamento fala de uma sintonia, de um sincronismo. Quando a gente decide sintonizar nossa vida com Deus. Essa é a unção de Deus. A unção do Novo Testamento não é um ato físico, mas principalmente um ato espiritual, quando o Espírito Santo identifica pessoas, ministérios, e capacita essas pessoas para a realização da obra de que Deus define na vida de cada pessoa. Unção é você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, e você dizer, eu quero viver isso. Eu quero, Senhor, sintonizar a minha vida contigo. Eu estou aqui, irmãos, debaixo da unção de Deus para a minha vida. Deus me chamou, me preparou e me ordenou para fazer isso que eu estou fazendo nessa noite. Cantar louvores e pregar a palavra de Deus pelo mundo afora, levar a mensagem do Senhor para outras pessoas. Essa é a unção de Deus sobre a minha vida, e eu faço isso debaixo de uma sintonia, de saber exatamente o que falar, o quando falar, para quem falar, e assim Deus vai preenchendo a minha agenda de ano em ano, pelo mundo afora, em lugares que eu não sei. Algumas coisas eu planejo, tem outras coisas que Deus planeja.
E quando Deus planeja, Deus tem um propósito. Deus sabe o que uma pessoa às vezes precisa em um lugar. Uma vez eu estava num congresso do Global Kingdom, lá em Londres, irmãos, ministrando junto com o pastor Elias Dantas, um querido pastor, essa igreja faz parte também. E eu estava, no final daquele encontro, veio um pastor e disse: olha, Zaf, eu sou pastor de uma igreja lá no outro lado de Londres, mas nós queríamos muito te receber lá hoje à noite, seria domingo à noite. Será que você poderia pregar lá para nós? Eu disse: com muito prazer, irmãos, eu tenho a noite livre. O irmão que está me servindo aqui me leva lá, manda o endereço. E fui. Eu estava saindo do hotel ali pelas 4 da tarde, o culto era às 5:30, lá do outro lado. E o pastor me liga: irmão, me desculpe, mas nós temos um tema definido para hoje à noite. E o tema é mordomia. Será que o irmão poderia ministrar essa palavra? Eu disse: posso ministrar essa palavra, mordomia? E fui para a Bíblia, enquanto o irmão dirigia, eu fui procurando tudo que eu sabia de mordomia. Olhei na internet, mordomia para cá, mordomia para lá, fui escrevendo. Daí, meia hora depois, o pastor ligou de novo: irmão Azaf, eu estou muito constrangido, mas o irmão que ia ministrar sobre mordomia, ele fez o esboço e já pôs no boletim da igreja. Será que o irmão poderia pregar o esboço? Eu disse: irmão, tem misericórdia, eu já estou aqui com o meu esboço. Não, mas pastor, mas toda a igreja tem o boletim, será que tu não prega o esboço do irmão? Eu disse: tá bom, irmão, manda o esboço. Ele mandou por WhatsApp o esboço, eu comecei a ler o esboço. Mas na hora que eu fui lendo o esboço do irmão, Deus disse: não é para falar de mordomia sobre coisas materiais, e sim sobre coisas espirituais. Ser mordomos das riquezas espirituais que Deus nos confia. E eu comecei a ver, irmãos, as riquezas que Deus me confiou. E durante aquela pregação, naquele esboço, eu falei da riqueza de quando meu sogro, que está aqui presente, me entregou num altar a minha esposa para ser mordomo da Rosana. E quando Deus me entregou nos braços minha filha Aurora, para ser mordomo da Aurora do jeitinho que ela é, com as suas limitações, com as suas virtudes, Deus me confiou a Aurora. Depois Deus me confiou o André, ser mordomo dos meus filhos, da minha casa, ser mordomo do ministério, do testemunho que Deus me deu. E Deus começou a me dar graça para falar sobre a mordomia das coisas espirituais na vida de um homem, de uma mulher de Deus. E ali, irmãos, aquela igreja, aquele altar se encheu de gente se prostrando diante do Senhor para restaurar a mordomia. E na hora que eu estava indo embora daquela igreja, veio um homem e pulou no meu pescoço chorando. Ele disse: irmão, eu quero que você lembre desse dia. Como eu vou lembrar? Amanhã às 8 da manhã seria o meu divórcio. Mas eu acabei de ligar para o advogado dizendo que eu não vou mais me divorciar. Eu estou indo para casa restaurar meu casamento e restaurar minha família, por causa da palavra que Deus me deu através de você nessa noite. Sabe quem faz isso? A agenda de Deus na vida de um homem de Deus. É a bênção da unção. A unção, irmãos, não tem limites. A unção de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus não está limitado naquilo que você programou, na igreja que eu já programei de estar dia tal, não. Deus sempre tem um lugar extra, Deus sempre tem um lugar que Ele quer que você vá, que não está no seu programa. Assim é a agenda de Deus na vida da unção sobre as pessoas. Por isso se coloque à disposição de Deus. Unção é ser disponível a Deus. Deus não usa os mais capazes, Deus usa os disponíveis. Quando você entra na brecha de Deus, você começa a ver as coisas acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. Eu abençoo esta igreja com esta palavra.
o sobrenatural de Deus, a unção de Deus na vida de cada homem, cada mulher, na vida de cada casal, de cada família, de cada jovem, de cada moço, de cada moça, de cada um dos pastores dessa igreja, estejam debaixo da unção de Deus, sobrenatural na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a última aliança, terminando, irmãos, que já passei 12 minutos do meu tempo, tem uma aliança com seus líderes. Todo discípulo de Cristo deve ser submisso a uma liderança. E ser submisso não é só você assistir um culto, é quando você submete o seu coração ao conselho, à orientação. Quando você não faz as coisas sem se aconselhar, sem buscar, sem conversar com alguém. Eu tive isso minha vida inteira, irmãos. Eu fui pastoreado e discipulado de perto pelos meus queridos pastores. 3 homens foram influências em épocas diferentes da minha vida. Pastor Erasmo Ungaretti, quando eu me converti, depois pastor Moisés Cavaleiro de Moraes, até 2020, quando ele faleceu, e continua a influência, o amor, tutoramento do missionário, do pastor Donald Stoll, que é um missionário americano com quem ainda eu tenho um relacionamento profundo, e com o presbitério da igreja em Porto Alegre, ao qual eu pertenço. Aquele presbitério ainda é uma liderança de Deus na minha vida. Glória ao Senhor Jesus, a quem eu continuo prestando contas. Aleluia. Não tenho um ministério, nunca fui isolado, nunca fui sozinho. Sempre estive debaixo de submissão. Irmãos, liderança é quando nós identificamos quem Deus levantou para abençoar a minha vida. E várias vezes isso foi de extrema importância na minha vida. Ter um pastoreio, ter orientação. Teve uma época da minha vida que eu fui muito assediado por outros ministérios. E tinha um ministério muito grande no Brasil, de muita influência, e esse ministério me convidou para fazer parte, para liderar toda a parte de adoração, das cruzadas, dos retiros, das campanhas que esse ministério fazia, e trazer orientação para os programas de televisão, e tinha jornal, tinha revista, tinha rádio, televisão, tudo esse ministério tinha. E eu fui ali, recebi aquele convite que dificilmente, com as minhas próprias forças, eu poderia negar. E eu trouxe isso para a Rosana, e a gente começou a orar, e eu levei para os meus pastores. Olha, eu fui convidado para me mudar, para fazer parte desse ministério, assim, assim. E o meu pastor me olhou e disse, olha, mas nós vamos orar, que isso não é uma coisa, uma decisão para você tomar sozinho, sem oração. E começaram a orar, e por várias semanas oraram, e um dia me chamaram e disseram, olha, nós como teus pastores, nós não temos paz nessa mudança. E eu estava muito aflito, porque aquele irmão ligava constantemente dizendo, olha, nós já temos o andar pronto para você vir para cá, para ser um dos nossos líderes aqui na nossa instituição, e teria que nos mudar, para o Rio de Janeiro, e assim foi. Mas os meus pastores disseram, nós não temos paz nessa mudança. Não me proibiram, irmãos, mas disseram que eles não tinham tido uma palavra positiva de Deus para aquela mudança. E Rosana e eu acatamos aquela diretriz. E aquilo, irmãos, foi de grande bênção para nós ter acatado a diretriz dos nossos pastores, ter recebido conselho e oração sobre algo tão definido que poderia ter mudado a nossa vida completamente para outros rumos e outras direções, mas através do conselho, irmãos, e da oração que tivemos dos nossos líderes espirituais, nós fomos guardados de grandes dores e de grandes distúrbios no nosso ministério que aconteceriam no futuro, mas fomos guardados e protegidos por Deus. Por isso, Hebreus 13:17 diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Submeta a sua vida ao conselho. Não tome decisões da sua casa, da sua família. Se aconselhe com seus pastores.
Essa igreja tem bons pastores, irmãos, homens sábios, que você pode sentar com eles e conversar e orar e buscar conselho sobre a sua vida, seus negócios, seu ministério. Não viva sem conselho, igreja do Senhor. Então essas são as 5 alianças que Deus me deu para guardar. Aleluia. Eu quero orar pela igreja, vamos ficar de pé. Para que esses pactos, essas alianças, que depois você vai levar no seu livro e vai compartilhar, foram bênção. Como eu falei no início, não é uma receita que todo mundo vai viver da mesma forma que eu vivi. Mas eu tenho certeza, se você aprender a guardar essas 5 alianças, sua vida vai longe e forte. Sua casa vai longe e forte. Seu ministério vai longe e forte, para a honra e glória do Senhor. E seu chamado vai longe e forte. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas alianças que o Espírito Santo nos ensinou a guardar. Aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com a família, aliança com o chamado e aliança com os nossos líderes e pastores. A bênção que foi guardar essas alianças, Senhor, para a nossa vida, para a nossa casa, nesses 50 anos de ministério, Senhor, ter sido protegido pelo Espírito Santo através dessas alianças. Cada uma delas protegeu uma área da minha vida que pôde chegar até aqui vitoriosa, Senhor. Eu te peço isso para a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que terminem esse ano e comecem o próximo ano, guardando cada uma dessas alianças em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem gente, Senhor, com algumas dessas alianças quebradas, que precisam restaurar, que precisam perdoar, que precisam pedir perdão. Isso o teu Espírito Santo faz e pode fazer, Senhor, na grandiosidade da sua graça derramada sobre cada vida. Eu abençoo esta igreja nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Que guardem esses pactos e essas alianças em nome de Jesus. Feliz serão e tudo lhes irá bem. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, igreja.